eu sou fruto de um amor, né? O pai e mãe. Mas também sofri abuso. Minha mãe, né, e meu pai, eles bebiam muito. Aí, o conselho do Tela viu e tirou eu e meu irmão. Aí a gente começou a ficar pra cá. Aí quando eu voltei, ele estava bêbado. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Aí ele me bateu com cadeira desse aqui. Parece que eu desmaiei. Você já parou para pensar que inúmeras vezes falamos que as crianças são o futuro da nossa sociedade, mas nem sempre olhamos de forma integral para o desenvolvimento desses pequenos? Por isso, na década de 80, a médica pediatra e sanitarista doutora Zilda Arnes criou a Pastoral da Criança. Desde então, ela passou a ser uma das instituições mais respeitadas no mundo, ganhando força e visibilidade. Desde então, o trabalho da pastoral passou a atuar em regiões onde existe a carência de tudo, inclusive do básico. Estamos em São Gabriel da Cachoeira, município que fica no extremo norte do Amazonas. A distância de Manaus, capital do Amazonas, é de 852 quilômetros e fica às margens da bacia do Rio Negro. Aqui estamos numa região que é chamada Bacia do Rio Negro. Uma área imensa. Você imagina que aqui tem 294 mil quilômetros quadrados. É maior que o estado de São Paulo, maior que o estado de Roraima. Estamos aqui no sudoeste de Manaus, na divisa com a Colômbia e a Venezuela. A população de São Gabriel da Cachoeira é de 46 mil habitantes e 80% é indígena. Por causa disso, é conhecido como o município mais indígena do país. São 23 etnias diferentes e com mais de 400 comunidades ao longo da calha do rio. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, foi a quantidade de crianças, muitas crianças. E aos poucos eu fui adentrando nessa realidade das famílias, das crianças, e aí fui percebendo a situação de vulnerabilidade, de violências, as mais diferentes modalidades de violência. A violência física, o abandono, a violência sexual. Com uma diversidade tão grande de culturas, a Pastoral da Criança precisa olhar com cuidado para os principais problemas da região. Na Diocese de São Gabriel, a pastoral existe há 22 anos. Como coordenação, a gente faz visita uma vez por ano pela pastoral, mas quando a gente vê que precisa de formação e acompanhamento, a gente faz parceria com outras pessoas, instituições, a gente vai e faz o encontro, porque realmente precisa, Uma vez por ano é muito pouco. A gente encontra muitas crianças que estão doentes de viroses, que é gripe. Muitas crianças com diarreia, com verme. Mas aí a gente dá orientações, mas não dá efeito, porque a forma de convivência deles, da própria estrutura das casas, da forma de higiene não ajuda. Tem o Rio Negro, que é
o maior tributário do rio Amazonas. Lá em Manaus ele se junta com os Solimões e forma o imenso rio-mar, o rio Amazonas. Mas é um rio muito pobre em peixes. Até se costuma dizer o Rio Negro é o rio da fome. Por dois motivos. O primeiro é que no leito do rio tem muitas pedras que formam muitas cachoeiras. São Gabriel da Cachoeira não é uma cachoeira que tem altitude de queda de água. São as corredeiras, muitas corredeiras. A água escura, Rio Negro, ela é uma água ácida. Porque quando o rio enche, ele alaga uma imensidão da floresta amazônica. E essa coloração negra é do humus da terra, das folhas que caem. E os peixes não gostam de uma água ácida. Então tem pouco peixe aqui. E o nosso trabalho é mais na questão de acompanhamento, orientação, formação, tanto com os líderes e também com as famílias. Eu visito frequentemente o hospital. Estão as crianças com diarreia, com pneumonia. São doenças da desnutrição, da alimentação precária. E morrem muitas crianças, infelizmente. Entre tantas realidades que o trabalho da Pastoral da Criança alcança, a da violência sexual contra menores chama a atenção. Eu sou fruto de um amor, né? De pai e mãe. Mas também sofri abuso, abuso sexual dentro de casa. Eu diria que às vezes isso impede o nosso crescimento, tanto espiritual, emocional, né? Mas eu diria que essas coisas a gente vai aprendendo a ressignificar, a costurar feridas dentro do nosso coração com outras pessoas. A gente não consegue superar sozinho. A Rigoberta sofreu abusos dos 6 aos 10 anos de idade e no lugar onde ela mais deveria estar segura. A família do meu pai não aceitava a minha mãe como esposa. Então, eu já sofria ameaça daquela pessoa que fazia, né? Diria que ia matar minha mãe, que se eu contasse, eu ia perder minha mãe. Num crime dessa natureza, muitas vezes ele ocorre de forma oculta, né? É na madrugada, é dentro de casa, só quem vê é o pai, só quem vê é a mãe, né? E a própria criança. Qual é o problema? Essa criança muitas vezes ela é intimidada, ela é tolhida e ela é obrigada a aceitar aquela situação. E isso não é desvendado. A maior dor é o silêncio. Sofrer sozinha é algo muito dolorido. E as pessoas realmente não acreditam porque é um tabu. Digamos que você faz toda uma apuração dessa, você faz toda uma investigação, ouve a mãe, ouve a criança, são encaminhados para psicóloga, assistente social, é elaborado um parecer e no dia da audiência essa criança diz que mentiu. A violência psicológica associada à violência sexual, o estupro de vulnerável, ele é muito forte. Não conta, se você contar eu vou te matar, eu vou matar teu pai, vou matar tua mãe, tua avó, é você que quis. Há muito isso, né? Se nós estamos juntos, né? Porque há um processo também de sedução, né? Se nós estamos juntos, você que quis. E eu já encontrei muitas mães, muitas avós que dizem, ela que quis, ela se enxeriu para o lado dele, ela seduziu. Quando eu bebia ou quando havia briga, falavam sobre isso. E eu ficava mais constrangida ainda, né? Por isso que eu resolvi sair também da comunidade. Com vontade de viver outra vida. Que não queria não queria casar, não queria ter filhos, porque não queria que sofresse a mesma coisa. Então, mas quando a gente sai, quando a gente vai aprendendo, ressignificando, vai mudando também os nossos pensamentos. Eu estava fugindo, de mim mesma. Então, às vezes a criança ela até acostuma com isso, né?
e permanece. E aí quando a gente começa a dizer, a falar que não é assim, aí as crianças começam a denunciar, né? Eu tinha medo de não ser acolhida, mas graças a Deus consegui trabalhar e agora eu consigo falar sobre isso sem chorar. Antes eu chorava horrores. A Rigoberta saiu da comunidade onde morava, teve experiência vocacional em uma congregação e foi atendida pela irmã Cidinha. A religiosa, que também é psicóloga, é conhecida em toda a região do Alto Rio Negro no combate ao abuso infantil. Aqui, a maioria dos casos que eu atendi até hoje, né? Tem casos que é extrafamiliar, mas a maioria é intrafamiliar. Tios, avós. E isso sem contar o ramo da exploração sexual, porque a exploração sexual ela já envolve ganhos, né? Cesta básica, comida, outros presentes que às vezes a própria família diz para a filha, né? Vai porque ele vai nos dar alguma coisa, né? Muitas das vezes existe uma certa proteção da própria família para cobertar aquela situação. Às vezes essa questão do abuso ela acontece 9 anos, 7 anos e vai até os 12, os 13, os 15, até que a menina diz não e denuncia, ou ela sai de casa, ou ela acha um marido para ficar livre disso, né? Mas eu já vi criança de 2 meses, né? A irmã é uma aliada da Pastoral da Criança no combate a esse tipo de prática. E para vencer essa rede criminosa, é necessária uma rede unida de proteção aos menores e que as denúncias possam acontecer. O Dr. Paulo é promotor de justiça em São Gabriel, mas sozinho é difícil coibir a violência sexual. A minha atuação ela é muito limitada, porque quando chega a mim uma demanda, é porque o problema já ocorreu. Então é diferente de você conseguir criar os mecanismos para que não se chegue àquele ponto. Vivi experiências muito bonitas de crianças que diziam para outra, você tem que contar, conta para ela vai te escutar, ela vai te ajudar, né? Hoje em dia, as mulheres, elas conquistaram mais independência. Então, por exemplo, uma mãe que percebe uma situação dessa, ela muitas das vezes não quer saber. Ela vai proteger a filha dela e vai entregar o marido, o padrasto, seja lá quem for. Temos várias condenações com penas altíssimas em São Gabriel da Cachoeira por conta disso. São vizinhos, são tios que abusaram de crianças. E aí, às vezes, na escola a gente nota as meninas que se cortam, né? Se machucam. E às vezes deprimidas, não querem mais estudar, cai o rendimento. E quando a gente vai fazer uma escuta, claro que eu sou uma psicóloga para 16 escolas, 7.000 alunos, né? É uma coisa que não tem lógica, né? Mas a gente faz essa rede com outras, com a Pastoral da Criança, com outras pastorais que têm essa sensibilidade. É muito dolorido ver crianças, crianças, adolescentes, jovens, que passam por dificuldades, que não têm aonde ir e ter que ficar numa família que não se sentem bem. Às vezes o Conselho Tutelar ele é um apoio, né, nessa situação, mas aí a gente não tem abrigo para tirar essas meninas, a gente não tem um lugar de acolhimento, nem os meninos, porque os meninos também passam por situação de violência. Nós precisaríamos ter mais assistentes sociais, nós precisaríamos ter mais psicólogos. A igreja em si, em São Gabriel da Cachoeira, ela exerce um papel muito importante. Porque, por exemplo, qual a referência que nós temos no município para o combate ao alcoolismo? É a igreja. São os grupos formados na igreja. A violência sexual muitas vezes vem acompanhada de um grande silêncio, isso porque o processo de denúncia contra o abusador não é tão simples. Um dos problemas aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira é que a cidade não oferece um abrigo de longa permanência
para as meninas que foram vítimas de abusos sexuais. Aqui elas podem contar com o projeto Cunhantão Caçuri, que em tucano significa Casa da Menina Feliz. Esse projeto é mantido pelas Irmãs Salesianas e funciona no contraturno escolar. É uma alternativa para que as crianças possam vislumbrar um futuro diferente depois de tanta violência. Que a gente acolhe mais de 200 crianças, né, nos contraturnos das escolas, né, que são crianças indígenas e não indígenas, né? Essas que passam por essa violência é atendida, né, que tem psicóloga, assistente social e é tratada e muitas das vezes encaminhada para outros órgãos que é necessário para o atendimento delas. A gente assim sente dificuldade por conta assim, a gente não temos assim parcerias como deveria, né, para poder o trabalho ser bem mais desenvolvido, né? Um dos projetos que a instituição mantém é o de abordagem social nas ruas de São Gabriel da Cachoeira. É a tentativa de evitar que outras crianças fiquem expostas à vulnerabilidade. O projeto de abordagem social, ele é para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos aqui do município. Nós continuamos acompanhando. Como? A gente continua fazendo visitas, fazendo, vamos dizer, a intervenção, se houve ou não uma visita dos órgãos que ele foi encaminhado, né? Se não foi, a gente tem que ir atrás, buscar a referência, né, outros órgãos que estão aí por trás também, que são de defesa do direito da criança e do adolescente. Depois da abordagem que ela faz, a psicóloga, juntamente com o assistente social, né, vai ver aquela criança, a realidade do relatório que ela fez e vai fazer a visita, né, aos familiares e ali vai conversar e saber os motivos, né, porque eles não estão na escola, se estão trabalho infantil, muitos vendendo picolé nas ruas, né, na beira da praia. Pode ser que essa criança que nós vamos visitar ou fazer a busca ativa não esteja sofrendo ainda nenhuma violação. No entanto, a rede ela é de proteção, então ela, para evitar, né, e prevenir, se encaminha essa criança que foi encontrada, vamos dizer, na rua. Estava na rua só, uma criança de 8 anos. Não é adequado uma criança estar só na rua, né? Ela está correndo riscos. Então, quando fazemos visita, encaminhamos todos eles para a rede da proteção básica. Esse menino de 15 anos, e que nós não vamos identificar, começou a participar das oficinas do Cunhantão Caçuri depois de uma abordagem social. Tem 2 anos que ele participa das diferentes oficinas oferecidas pelo projeto. Não, eu estava trabalhando, aí eles foram lá, botaram meu nome, tudinho. Me falaram que eles iam lá em casa, aí eles passaram lá, falaram com minha tia, eu também estava lá, tá. Falaram falaram se queria participar daqui, falaram que era para vir para cá. Ao chegar aqui, são encontrados com uma acolhida, né, dentro do ambiente, logo no início. Em seguida, é encaminhado para cada oficina. Nessa oficina é escolhido por elas mesmas, que tem várias oficinas, né, como a própria flauta, né, cursinho de flauta, violão, artes manuais. É legal estar aqui. Aqui a gente brinca, a gente conversa, brinca, joga bolas. O Espaço das Irmãs Salesianas já foi um abrigo para menores, que acolhia crianças que foram vítimas de diferentes problemas familiares. Essa garotinha de 10 anos, que nós também não vamos identificar, chegou ao Cunhantão Caçuri quando ainda era um abrigo. Eu cheguei aqui quando eu era bebê ainda, bebezinha. Minha mãe, né, e meu pai, eles bebiam muito. Aí, o conselho do Tela viu e tirou eu e meu irmão. Aí a gente começou a ficar pra cá, junto com os outros meus irmãos, que viajaram para outro lugar, né. Aí a gente ficou aqui, a irmã acolheu a gente. A menina foi adotada, mas continua participando das oficinas. E aqui ela aprende o que não se deve fazer com as crianças. Aqui na acolhida eles falam que não é muito bom a gente fazer isso com os filhos, porque se a gente fazer assim, eles não vão escutar do jeito que a gente está falando. Tem que falar de bom com eles, com amor.
Agora, com a família nova, ela pode ser criança, longe dos problemas dos adultos. E a vida nova dela já está programada, viu? A menininha está ansiosa e contando os dias para o batizado. Já tem até o tecido do meu batizado e o vestido que já foi feito, guardado. O Alto Rio Negro esconde muito mais do que a beleza da Amazônia. Os problemas sociais precisam ser clareados para depois serem combatidos. A Pastoral da Criança vai à luta, acreditando que a defesa dos menores é um princípio inviolável. As religiosas, elas vêm construindo na Igreja do Rio Negro essa presença amorosa, cuidadosa de Deus Mãe, de Deus Presença, de Deus Transformador e de esperança. O meu sonho é ver meus parentes com vida em dignidade, né? Com segurança, que eles não parem de sonhar, que tenham oportunidade de estudar, de crescer e ser algo na vida. O trabalho da igreja no Alto Rio Negro ganhou forças com a chegada dos primeiros missionários salesianos em 1920. Aqui eles tiveram a missão de aprender a língua dos povos indígenas e também de evangelizar. Só que a evangelização aqui era muito mais do que transmitir os ensinamentos de fé, e sim ajudar a população a ter uma vida digna. A primeira comunidade que os salesianos se instalaram no Alto Rio Negro foi essa daqui, a de Taraquá. A situação de pobreza do Brasil o governo não existia, então era só uma referência que se tinha. Então a importância começa por aí. Os salesianos chegavam, organizavam escolas, organizavam unidades de saúde e a evangelização. Praticamente até 1990, o Estado esteve ausente daqui. Quem cuidou da saúde, da educação, foram os padres, as irmãs, que traziam também pessoas especializadas. Vinham irmãs, enfermeiras de alto padrão, médicas e pessoas que vinham como voluntários trabalhar aqui. Por isso que as irmãs também vieram trabalhar para cá com as meninas indígenas, como no caso. Por isso que elas eram dotadas, professoras, enfermeiras, outra arte que tinha dom de desenhar, dom de bordar. Cada uma tinha seus dotes, por isso que vieram aqui trabalhar, evangelizar primeiramente e levar o carisma para frente. A igreja tem esta mentalidade de ajudar a pessoa naquilo que ela necessita, né? Há 100 anos atrás não se falava de pastorais, mas a preocupação é só uma forma de expressar hoje que a gente chama de pastorais. Se eles não viessem, como é que nós íamos lutar, ter terra demarcada? Se a gente só falasse tucano, quem que ia entender? Se a gente escrevesse só tucano, quem que ia ler? Presidente, esses governadores políticos iam ler tucano? Não. Depois de Taraquá, os religiosos e as religiosas se instalaram ao longo da calha do rio. A presença da igreja foi fundamental para que os indígenas tivessem algum tipo de formação e auxiliassem a própria comunidade. Eles nos ensinaram a ler, a escrever, né? Até hoje, essa formação que a gente tem, graças a eles. Nos ensinava muito, eu aprendi muitas coisas. Eu achava muito bom, até hoje em dia, né? Eu sinto muito bom a presença dos missionários e missionárias.
A presença dos salesianos foi despertando a população para algo novo, a vocação religiosa. Isso porque, quando os missionários eram não indígenas, a comunicação era mais complexa. Hoje são quase 10 filhas de Maria Auxiliadora que são conhecidas como salesianas, no Alto Rio Negro, além dos sacerdotes. Os meus pais foram os internos, foram os alunos do internato dos padres salesianos, das irmãs salesianas. Então, eles me incentivavam, dizia como que era o trabalho com os meninos, com as meninas, então, toda a missão deles com os meninos. Então, eles também ensinavam como que eles rezavam nos finais de tarde, os meus pais mesmo se reuniam para a gente rezar. Então, aquilo que eles falavam me fez despertar também, querer ser uma religiosa. O encontro conosco, o testemunho e principalmente o trabalho missionário encanta muito. Então assim também começou conosco, né? Encantar-se pelo trabalho missionário que eles fazem, que os missionários fazem. O seu Onofre pode dizer com propriedade que foi impactado pela presença dos salesianos. Com a formação que eu tive com os missionários, eu fui evoluindo, né? Minha formação, até acabei dando educação para meus filhos, né? Até hoje, eu queria que outras famílias fizessem também a mesma coisa como eu fiz, né? Dos filhos que tem, ele teve a alegria de 3 seguirem o caminho religioso. Os meus filhos, o primeiro filho, ele é casado daqui mesmo, com uma menina daqui. O segundo, ele foi no seminário, passou acho que 7 anos estudando. Como eu vim aprendendo com missionários, né, eu sempre tinha uma oportunidade de assumir uma vida religiosa, mas só que nem cheguei a assumir. Mas no meu sonho, eu tinha, né, que um dos meus filhos tornasse um padre. O sonho meu era isso, né? Então, certo dia, o meu filho foi para Manaus, foi no seminário, ele estudou. Acho que ano retrasado foi ordenado padre, ele está trabalhando lá em Paricaçu. Hoje, o trabalho das filhas de Maria Auxiliadora atendendo as crianças é principalmente por meio de oficinas. Claro que em cada comunidade as necessidades e o que é possível oferecer são diferentes. Aqui em Taraquá, por exemplo, as religiosas oferecem oficinas de bordado e violão. Por isso, elas têm a ajuda de um professor voluntário, o Sandro. Me despertou essa necessidade de ajudar as crianças, os meninos, as meninas, né? Para que, através da arte, da música, eles pudessem ter também essa sensibilidade de poder ver, sentir, olhar com outros olhos a questão da fé, né, da manifestação cultural aqui da nossa realidade. Então a música em si, ela traz essa dimensão, né? Além das oficinas, tem também um momento do oratório, tão característico dos salesianos. É aí que as religiosas têm a oportunidade de conversar com as crianças, saber dos problemas e oferecer novas possibilidades de vida. O oratório é o lugar para nós continuar levando o carisma, a história de Dom Bosco, de Domingos Sávio, de Laura Vicunha, Madre Mazarello, levar o nosso carisma, essa fonte que nós sabemos que as primeiras salesianas beberam, estamos levando para os jovens. A partir dali elas são incentivadas. Quem querem saber, aí fazem experiência conosco, desse encontro vocacional surge dali. Então a gente vai se despertando também, elas olhando para a nossa vida, aquilo acaba também despertando na vida dessas meninas, né? Mas é um trabalho muito bonito que a gente vai buscando cada vez mais aprimorar, conhecer as meninas, para que elas possam também fazer esse bonito caminho. Quem sabe a gente possa ter
um menino, um jovem, um adulto, posteriormente um músico, né, fazendo curso de música na universidade, fazendo uma faculdade, né, quem sabe possa retornar aqui na nossa região como maestro. A presença da igreja, seja por meio dos leigos nas pastorais, de religiosos ou de sacerdotes diocesanos, tem sido fundamental. Inúmeras conquistas foram feitas por uma população que é esquecida muitas vezes. Tanto para os religiosos indígenas ou para os não indígenas, a inculturação é essencial. Porque a gente ainda enfrenta muitas dificuldades da questão da língua portuguesa. Quando vai um padre missionário de fora, às vezes o nosso povo não consegue expressar tudo o que eles querem. E quando é a gente indígena, fala a língua, conversa, temos mais facilidade de entrar também no contexto, porque já é o nosso, né? Tentar transmitir o quanto possível, mas sabendo que eles já têm uma religiosidade indígena natural, que é própria deles, e junto a essa religiosidade local, vem se somar a mensagem de Jesus Cristo, né? Que já não sou o primeiro, muitos vieram, né, antes. Oxalá se a gente tivesse mais vocações, mais pessoas para também entrar nos seminários, para estudar, para se tornarem padres, né? Infelizmente a gente tem poucas vocações. O contexto que nós vivenciamos, ser padre não chama mais a atenção. E com a graça de Deus ainda tem alguns jovens que se identificam, que querem doar a sua vida na missão, né, nas dioceses, como padres, como missionários. Mas graças a Deus ainda temos essas pessoas, mas a gente sabe que não chama mais a atenção. Eu acredito que vamos crescer e mais irmãs, no caso aqui 3 irmãzinhas pingadas. Então tinha que ser 4, né, 5, para a gente poder ir mais na periferia. Aqui para nós é o centro. Tem ainda a comunidade que está precisando. A gente nunca perde a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma pessoa melhor. Eu creio que tem que partir também do meu testemunho, de que é possível levar a vida de uma forma diferente, que nós somos capazes também de sonhar e de realizar. Eu, né, como irmã indígena daqui da realidade mesmo, eu sou fruto dessa evangelização. A cultura indígena é muito rica em rituais, danças, chás. Uma das bebidas mais tradicionais entre os indígenas é o caxiri, que é consumido em um momento de confraternização entre os indígenas. Mas com a aproximação da vida urbana com a vida das comunidades indígenas, outras bebidas foram sendo inseridas irregularmente entre os indígenas. E a consequência disso tem sido o aumento de casos de alcoolismo nas comunidades. Caxiri é bebida fermentada. Fermentada é alcoolizada também, mas feito aqui na nossa cultura mesmo. É caxiri, bebida fermentada que deixa o indivíduo lombrado, bêbado também. É feito de mandioca, cará, feito de banana, etc, milho. Eu acho que a bebida por si só não é o grande problema. O problema é a forma como se bebe. Em São Gabriel da Cachoeira, é comum as pessoas beberem até entrar em estado de inconsciência. Essa mulher, que não quis se identificar, disse que já viu muitas situações decorrentes do alcoolismo entre os integrantes da comunidade. E as crianças acabam sofrendo com a situação. No dia de festa, tem outros que levam as crianças na festa, eles ficam aí no meio da festa com os adultos, até a noite. Tem outras crianças que ficam rodando por aí ainda, mas eu fico escutando, mas eu mesmo não vejo, né? O caxiri, que é bebida regional, né, praticamente não é muito mais apreciado por conta da cachaça, né? Já pensou, já imaginou? Álcool e gel, bem-vindo para cá, a beber.
fica prejudicial à saúde. Já está consumindo perfume, porque é proibido lá a entrada, aí começa a inventar, beber até água com um pouco de gasolina. Quando se fala de bebida alcoólica dentro da comunidade, já vê esse pensamento que todas as famílias, os jovens da comunidade estão bebendo bebidas alcoólicas, como já foi dito pelo professor Sebastião, álcool gel e outro não. É só um grupinho que está ali fazendo isso. Então esse grupinho faz com que a comunidade fique com uma imagem ruim. Eu escutei a menina falando, né, assim, depois da briga dos pais dela, né? Ela ficou preocupada, mas estou muito preocupada com meu pai, ela disse, né? Ele sempre bate na minha mãe, ela disse. Toda festa minha mãe apanha, ela falou, né? Aí eu chorei. Eu chorei. Aquela meninazinha tremendo perto de mim. Me deu vontade de chorar e eu chorei. Quando mistura bebidas que não é deles, que não é nosso, que é chamado cachaça, que vários tipos já nem misturado, aí eles descontrola pai, descontrola a mãe. Quando eles estão bêbados, se tornam agressivos, violentos, mas quando não estão, são pessoas ótimas, né? Que conversam, brincam, tá? Mas quando bebe parece que transforma. E isso é um grande perigo. Eu não sou de brigar, quando eu bebo eu gosto de dançar também, curtir assim. Mas ele não, meu marido, ele bebe, mas ele não dança. Aí quando eu danço com outras pessoas, ele fica com raiva. É assim. E os filhos da senhora também vê essas brigas? Às vezes eles vê. E agora que eles já são grandes já, aí eles começam a falar com o pai, que eles não gostam, que ele me bate, né? Acho que é isso que mexe um pouco com a cabeça dele. Aí na escola, o que é o comportamento das crianças que eu percebi? Que são violentos. Eu tive uma experiência muito assim, eu não tinha mais vontade de entrar na sala de aula quando ano retrasado. Meus alunos, segundo ano, só briga. Aí eu comecei a trabalhar. Eu sou irmã, para mim é uma provação. Trabalhei, conversei, aproximei, abraçava, dava carinho, contava história e fui conquistando, se tornaram manso e respeitam hoje entre eles. Quando ele me bateu aqui, mas eu não estava beba assim. Beba não. Eu estava participando desse encontro com a Cidinha, aí quando eu voltei ele estava bebo. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Aí ele me bateu com cadeira desse aqui. Parece que eu desmaiei. A minha filha mais velha, ela não gosta que eu bebo. Por isso que ela saiu assim cedo, né? Nova. Mas agora ela vem dar conselho para o pai. Ela ajuda muita gente agora, né? Uma vez que a mãe dele falou que é estrago, né? Aí disse que ele ia me matar. Eu pensei em largar ele, mas só que eu pensei nos meus filhos. Eu não tenho pai nem mãe, sou órfã de pai e mãe. A preocupação da Pastoral da Criança é também tratar o alcoolismo nas famílias. Com as rodas de conversas, os leigos tentam mostrar o impacto desse vício no futuro dos filhos. Aliás, para um futuro melhor desses pequenos, são necessários outros investimentos. Isso parte mais de um trabalho de conscientização, de educação, né? Porque você tendo perspectiva de vida, eu acredito que o alcoolismo ele fique um pouco de lado. O que é preciso fazer aqui para melhorar a situação? Nós precisamos de apoio, muito apoio dos governadores, dos governos federal, estadual e municipal, para que investe no nosso desenvolvimento de sustentabilidade. Isso que está faltando. O que os brancos dizem que o índio é preguiçoso, não é verdade.
Eles trabalham porque tem muito dinheiro para investir. Isso que está faltando para a nossa realidade também. Porque o desafio para o indígena hoje não é mais a roça, a pesca e a convivência da comunidade. Tem os desafios dos sonhos agora que surgem, né? Com a cidade mais próxima. Muitos dos pais se preocupam com o futuro do seu filho. Tenta levar em São Gabriel, se matricular os filhos dele dentro da universidade, ou seja, qualquer o cargo que eles tiverem. Mas como eles não têm condição financeira de manter os filhos, fazem com que eles não levem adiante o estudo ou algum curso de formação que eles vão fazer dentro da cidade. São muitos desafios, até para a chegada vocês sabem das dificuldades de acesso, então até isso já é um limite. Governo que reconheça como povo que necessita de cuidados, né? A gente sempre teve dificuldade. Há muitos outros interesses, mas não propriamente o interesse de apoiar o povo, de ser um auxílio ao povo. Seguindo viagem pelo Alto Rio Negro, o último distrito de São Gabriel da Cachoeira é Iaureté, que fica a mais de 400 quilômetros. Para se chegar aqui, somente por barcos, e mesmo assim com muita dificuldade. No meio do percurso, por causa das cachoeiras, é necessário descer do barco, colocá-lo em um caminhão, atravessar uma parte de asfalto, descer o barco do caminhão e só depois continuar o percurso no rio. Em uma região do país onde tudo é muito precário, desde saúde, educação, transportes, as instituições precisam se dar as mãos para ajudar a própria população a enfrentar os problemas. Aqui o principal problema é o alcoolismo. A gente está bem na divisa entre Brasil e Colômbia. Ali atrás de mim já é terra colombiana. Por isso, quem faz a fiscalização para coibir a entrada de bebidas alcoólicas em terras indígenas brasileiras é o Exército. No Brasil, comercializar, dar, oferecer ou vender bebida alcoólica para indígenas é crime. A infração está no artigo 58 do Estatuto do Índio. A pena pode variar de 6 meses a 2 anos de prisão. Além do apoio na área da saúde e da educação na comunidade Uareté, o 1º Pelotão Especial de Fronteira ele atua na vigilância da fronteira, na área de responsabilidade do Comando Militar de área da Amazônia. Realizamos combate a delitos transfronteiriços e ações subsidiárias para combater o tráfico de drogas, contrabando, descaminho e crimes ambientais. Mas, além das fiscalizações, o Exército também ajuda o distrito de Iaureté com atendimentos médicos e odontológicos. O principal problema que a gente tem é a doença cárie, apesar de a gente fazer muito trabalho com a prevenção, tanto a nossa equipe da saúde aqui do 1º Pelotão, quanto a parte da saúde indígena. A comunidade aqui ela é muito grande e eu, como dentista aqui, não tenho como atender toda a comunidade. E como a região é praticamente indígena, o pelotão sofre essa influência. É o destino de muitos jovens que querem progredir na vida. Mais da metade do pelotão atualmente é indígena. Alguns moram aqui na comunidade Uareté e outros são de comunidades próximas. Então tem essa integração do Exército com a população local. Além do Exército, a outra instituição fundamental para combater os problemas sociais da região é a escola. Aqui as crianças aprendem 2 idiomas, o tucano, que é o idioma oficial, e o português. Mas como nas outras comunidades, o alcoolismo nas famílias também afeta o desenvolvimento dos pequenos. Segundo a diretora da escola, aos fins de semana, a situação é ainda pior. A minha preocupação é esse.
principalmente quando eles fazem festa nos domingos. Porque a criança, segunda-feira, ele tem que estar na escola, entendeu? Já bem alimentado, porque também faz parte da aprendizagem. Por isso, a Fátima acredita que uma rede de apoio é importante. A principal parceira no combate ao alcoolismo é com as Irmãs Salesianas. Além das ações que já são feitas, ela quer mais. Na minha cabeça tem muita coisa, querendo fazer assim, querendo ajudar. Mas tem que ter uma equipe para trabalhar, não eu sozinha também. Eu estou contando com as freiras que estão lá, mas não sentei ainda para conversar. Assim, eu falei por cima com ela, olha, irmã, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar, alguém tem que falar. Então, às vezes vão às festas no final de semana, vão 1 dia, 2 dias, 3 dias. E isso traz algumas consequências dentro da família, né? Porque então chega o pai bêbado, ou chega a mãe bêbada, às vezes ficam os filhos por aí um pouco sozinhos, né? E nessa rede que visa o bem-estar das crianças, a Pastoral da Criança percorre comunidade por comunidade, com diversas limitações. Como todo projeto de evangelização, a Pastoral da Criança ela tem que se inserir no contexto da família indígena, né? Então isso não é fácil para nenhuma pastoral, nenhuma forma de evangelização, não vai ser fácil, né? Mas a Pastoral da Criança é que tem tido mais resultado. Falta muito assim o apoio, né? Apoio assim, tipo renda, materiais, como tablets, muitas coisas que envolvem, né? Meios de comunicação. A gente tem uma dificuldade também para a gente podermos exercer o nosso trabalho, né? Com relação à formação, que a gente precisa muito. Como a gente mora num local distante, fica meio difícil da gente termos assim uma preparação com os nossos líderes. O instrumento usado pela Pastoral da Criança, principal é o diálogo, né? Para você chegar até na criança, você tem que olhar as condições da família. Então precisa ter esse diálogo e é lógico que não vamos encontrar resolver todas as questões assim de imediato e logo a Pastoral da Criança resolve tudo. Não, tem toda uma estrutura, né? A Pastoral da Criança está dentro de uma sociedade que precisa apoiar, né? Entre as 23 etnias que vivem no Alto Rio Negro está a dos Rúpidas. É uma das que vivem em condições mais precárias de moradia e higiene. Os líderes da comunidade que têm os Rúpidas presentes precisam se doar ainda mais. As crianças que são da Rúpida, elas têm muita dificuldade de ter roças próprias. E por isso que eles têm dificuldade de alimentação. Aqui é dificuldade sobre a alimentação. Aqui não tem muito terra, assim, terra virgem. Minha esposa faz farinha, beiju. É tudo, né? Até maçoca, até farinha de tapioca. Eu tenho abacaxi, cana, né? Com isso aqui que eu estou sustentando esse pessoal. Né? E a moradia deles também são muito precárias. E muitas dessas crianças, elas não têm seus documentos, um registro, eles não têm. E também, por isso que eles têm não tem como receber o benefício do governo. O abismo social que existe nesta região faz com que os indígenas encontrem diversas maneiras para sobreviver. A maior parte da alimentação vem da natureza, mas, vez ou outra, é indispensável ir até a cidade para consultas médicas ou até mesmo para que os jovens possam estudar. Mas por causa das distâncias, tudo aqui tem um preço muito alto. A gasolina que abastece os barcos chega a R$ 7,45 o litro. Por isso, as mulheres precisam desenvolver um protagonismo de também levar renda extra para casa. Porque para cá é muito difícil de encontrar emprego, fazer estas coisas, né? É difícil mesmo. Tem muita dificuldade de comprar também nossos alimentos. É muito caro aqui.
A gente fala assim, né, que é terra demarcada, mas tem que ter assim desenvolvimento em termos de produção. Dificuldade que a gente sentimos, como ela falou, né, o nosso ranchinho, né, do dia, a nossa merenda, almoço, a dificuldade nós sentimos agora, né? Aí ninguém pensamos aí. Trabalhar, a gente voltamos, mas o trabalhador também precisa encher barriguinha, né? Aí ficou dificultando para nós. No fundo, eu não encontrei nada para mim guardar dinheirinho para o meu filho, para ele ir estudar, comprar material. Não dá, não. Para comprar só a alimentação, só. Um frango. A minha colega já falou, né? Frango, principalmente, a gente come frango aqui. Aqui existe mesmo esse frango, é muito caro. A gente compra um frango quase R$60 aqui. Mais difícil aqui é ter um emprego. Muito difícil encontrar um emprego. Por quê? Não sei, porque a gente mora longe. A gente reúne-se quarta e sexta, né? Pra gente ficar aqui, trabalhar, fazer artesanato, né? Aí que a gente reúne aqui, né? Pra poder ter o dinheirinho, né? Pra sustentar os nossos filhos. As indígenas se juntaram, organizaram associações como cooperativas e, além de ajudar financeiramente as famílias, conseguem ensinar os filhos sobre as peças de tucum. A gente pensamos, a nossa iniciativa foi assim, a gente trabalhar, ensinar e a nossa produção, se for muito, vender também. Quando eu estou mexendo com meu artesanato, até, olha meus filhos, até nossa casa não é bonita. Eu não vou sossegar enquanto eu não teve a minha casa bonita. A gente reúne assim para trabalhar, para confeccionar, né, os artesanatos, a fim de... O artesanato serve como autossustentabilidade da família. Eu aprendi com a minha mãe quando eu era pequena. Aí quando eu cresci, casei, estou fazendo, trabalhando agora. A maior dificuldade é como vender, né? Porque como artesanato, ele é assim, a gente conhece como para se sustentar, né? Mas às vezes as mulheres querem a renda e no momento a gente não encontra, né? Além do artesanato com palha de tucum, a outra opção é a arte em cerâmica. A Clara, por exemplo, aprendeu com a sogra. Mas o problema de todas as mulheres aqui é o mesmo. Não tem onde vender. Para fazer muitas coisas, a gente não tem onde escoar, entendeu? A gente tem que fazer poucas coisas mesmo. A gente sente dificuldade de vender muitas peças. Por esse motivo, as mulheres associadas, as mulheres dessa comunidade, não fazem muitas peças, entendeu? A Igreja do Alto Rio Negro precisa ser missionária. O coração da Amazônia necessita de religiosos e religiosas que se desprendam da própria vida para ajudar ao próximo. Como dizia Dom Bosco, pai fundador dos salesianos tão presentes aqui na região, é necessário formar bons cristãos e honestos cidadãos. É assim que Cristo se faz presente aqui nessa região. Quando completei 10 anos de vida religiosa, aí conversei com a madre das missões e ela surgiu assim um pouco essa possibilidade de vir para uma missão, porém não era de Gentes, porque quando a gente diz de Gentes é fora do nosso país, né? Mas como uma resposta ao Sínodo da Amazônia, que já estavam pedindo algumas irmãs, né, para ajudar, fortalecer na missão, nessa inspetoria missionária, né, da Amazônia. E aí eu fiquei muito feliz. É um aprendizado, uma experiência muito rica, começando pela variedade de culturas que nós temos aqui, que já é uma experiência fantástica, né, de interculturalidade. E assim, um povo muito acolhedor, muito alegre, né?
apesar das dificuldades, sempre muito acolhedor. Percebo que assim, a nossa presença é uma extensão da família deles, né? Então, a família salesiana, os padres, as irmãs, já tem esse costume, essa tradição aqui em tudo que eles fazem, né? Desde a educação, porque nós tínhamos, né, essa influência aí também, até essa participação na vida comunitária deles. Então, a valorização cultural também para nós é muito importante. Então, oficina de artesanato, de dança cultural, de costura, de bordado, que servem para elas no futuro também. Ano passado, começamos a pensar um pouco, quando terminou o lockdown, né, um pouco a pandemia aqui nessa região, começamos a pensar um pouco algumas oficinas que poderíamos abrir a mais para ter os adolescentes ocupados, né? O bordado, ensinado pela irmã que veio do Vietnã, faz com que de ponto em ponto as meninas vejam a possibilidade de um futuro diferente. A conversa com a irmã colombiana traz alegria para quando nem tudo está bem na família. Ou a orientação da religiosa paulista, que veio de longe para aprender junto com o povo amazônico. É por meio dessas oficinas que as crianças entendem que o abuso sexual não é certo, que o alcoolismo não faz bem e que é possível ter conquistas para a comunidade de origem. Ajuda muito, porque vai formando as meninas, vão aprendendo muita coisa também, né, dentro, tanto na parte espiritual, como também preparo, assim, para a vida futura, vou dizer, né, assim. E temos um grupo de jovens que a gente chama de grupo vocacional, umas 12 meninas que estão também querendo seguir, né, a vida religiosa ou se encontrar na vida. Então a gente também acompanha esse grupo de meninas. Primeiramente, a gente tem que ter esse grande respeito pela cultura do outro, para que quando a gente entre, né, nessa terra sagrada, né, pise nessa terra sagrada, realmente essa terra sagrada perceba que a gente está ali para um bem. Como projeto, temos também da Itália o projeto Carlos Marchini, que é um projeto de apadrinhamento. Então, temos 50 crianças que são apadrinhadas por pessoas do projeto Carlos Marchini da Itália. A forma como os povos indígenas vivem na Amazônia é única. Mesmo com limitações sociais impostas pelos não indígenas, a população aqui se reinventa com cada dificuldade. E a fé, tão presente nas comunidades, faz com que o sustento espiritual nunca falte. Essa é a verdadeira igreja em saída. A evangelização aqui é mais um estar com o povo, né? E isso faz a diferença. O nosso princípio orientador da pastoral é esse. A boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Antes de chegar o missionário, o Espírito Santo já estava agindo. Deus criou todos os povos, a sua imagem e semelhança, com a sua cultura, com a sua língua, com os seus valores culturais. Portanto, a semente do Evangelho já está presente. É muito lindo estar aqui, é muito lindo evangelizar e ser evangelizados pelos povos indígenas. A riqueza cultural, né, para eles tudo fala de Deus. Então já é uma evangelização para nós. O rio, a mãe natureza, a terra para eles é sagrada porque dá o alimento. Então eles benzem tudo, né? Isso é uma riqueza cultural muito grande.